Afinal de contas, Deus existe ou não? Existem provas da existência de Deus? Quais seriam os mais poderosos argumentos filosóficos e racionais a respeito da existência de Deus? Vem comigo, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Deixando a Bíblia um pouco de lado, como você falaria a respeito de Deus e demonstraria que ele existe? Existem argumentos razoáveis sobre a existência de Deus sem precisar usar a Bíblia para falar dele? Vamos explorar os famosos argumentos de Tomás de Aquino, conhecido como as cinco vias, os principais argumentos apologéticos da atualidade, incluindo aí o argumento filosófico de Alvin Plantinga. Vamos incluir também os principais argumentos contrários a cada um deles. Fique comigo e descubra como a filosofia e a teologia se entrelaçam para nos ajudar a compreender essa questão essencial. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Venha conosco fazer parte dessa comunidade que lê, estuda, pensa e busca pela vontade de Deus. Não esqueça também de compartilhar o nosso conteúdo. Vamos lá, ao longo da história, a humanidade se questiona sobre a existência de Deus. Diversos argumentos foram propostos para tentar provar ou refutar essa crença fundamental. Nosso objetivo aqui não é tanto entrar profundamente em cada argumento, mas apresentar aqueles que são os principais para você. E nós vamos começar com aquele que é considerado um dos maiores teólogos e filósofos do período medieval. Eu estou falando de Tomás de Aquino. Você já ouviu falar das cinco vias de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, um dos mais importantes filósofos e teólogos da Idade Média, ele desenvolveu cinco argumentos, cinco vias para demonstrar a existência de Deus. Bom, um pouquinho sobre a vida dele. Tomás de Aquino viveu no século XIII. Ele foi um teólogo, foi filósofo italiano da Idade Média, conhecido por integrar a filosofia aristotélica com o cristianismo. Sua obra mais influente é a Suma Teológica. Ali ele sistematiza a teologia cristã e aborda temas como a existência de Deus, a moralidade e a natureza humana. Aquino é um dos principais representantes da escolástica, um tipo de filosofia da Idade Média, que teve um impacto duradouro na teologia e na filosofia ocidental. Ele foi canonizado pela Igreja Católica e proclamado doutor da Igreja. As chamadas cinco vias de Tomás de Aquino encontram-se naquela que é a sua obra mais conhecida, a Suma Teológica. Vamos ver cada uma delas juntamente com as principais objeções. Como Tomás de Aquino acreditava que era possível provar a existência de Deus. A primeira via, o seu primeiro argumento, é a via do movimento. Tomás observou que tudo no universo está em movimento. Ele argumentou, então, que todo movimento deve ter uma causa, deve ser causado por algo que já esteja em movimento. E essa cadeia de movimentos, ela não pode retroceder ao infinito. Portanto, deve haver um primeiro motor imóvel, que então seria Deus. Em outras palavras, isso tudo. Tudo no universo está em movimento, todo movimento precisa de uma causa primeira, de uma causa primária, logo, existe um ser primeiro que causa todo o movimento, e este ser, então, é Deus. Mas será que este argumento é irrefutável? Bom, muitos dirão que não. Um argumento contrário diz, a partir da física moderna principalmente, que a teoria do Big Bang e a mecânica quântica sugerem que o universo poderia ter surgido, sim, sem uma causa externa. E isso desafia a necessidade de um primeiro motor. A existência de um primeiro motor imóvel não é evidente. É possível que o movimento seja eterno ou que tenha outra causa não divina. Essa, então, é uma das contestações. Vamos para a segunda via, esse segundo argumento de Tomás de Aquino a favor da existência de Deus. Nós estamos falando da via da causalidade. Então, vamos lá, o que é esse argumento? Que ele diz, tudo no mundo tem uma causa, nada pode causar a si mesmo e não deve haver uma cadeia infinita de causas. Então, deve existir uma primeira causa não causada por outra.
E essa primeira causa é Deus. Existe uma causa primeira que não depende de outras, e essa causa primeira, então, é Deus. Bom, qual é o argumento contrário? Como se contesta essa via da causalidade de Tomás de Aquino? Alguns filósofos argumentam que a causalidade infinita não é logicamente impossível e que a necessidade de uma causa primeira pode ser uma projeção da experiência humana, não uma necessidade metafísica. E aí eu aproveito para perguntar para você, o que você acha? Será que a regressão causal ela pode ser explicada de outras maneiras, como através de uma cadeia infinita de causas eficientes ou de um universo sem causa inicial? Passando já para a terceira via de Aquino, a via da contingência, ali ele vai dizer que todas as coisas no mundo elas são contingentes, ou seja, podem existir ou não. Se tudo fosse contingente, haveria um tempo em que nada existiria. E isso é impossível, porque algo não pode surgir simplesmente do nada. Portanto, deve haver um ser necessário que sempre existiu e esse ser, então, é Deus. E aí a pergunta, qual é o argumento contrário a isso? Como se contra-argumenta em cima da via da contingência de Tomás de Aquino? Críticos argumentam que a existência do universo pode ser uma bruta realidade sem necessidade de um ser necessário. Além disso, a mecânica quântica sugere que partículas podem surgir sem causa aparente. O que você acha? É possível que algo surja do nada? O nada pode dar origem a alguma coisa? Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Quarta via, a via dos graus de perfeição. Nós observamos graus de perfeição nas coisas. Algumas coisas são melhores, são mais verdadeiras, são mais nobres que outras. Esses graus implicam a existência de um ser que é a perfeição máxima em todas essas qualidades. E esse ser perfeito, como você já imagina, é Deus. Deus seria aí a fonte de toda a perfeição. Mas há aqueles que não concordam ou que vão contestar essa premissa. O argumento contrário aqui vai dizer que a noção de perfeição pode ser subjetiva, pode ser relativa. Além disso, a evolução natural explica as variações de qualidades sem a necessidade de um ser perfeito. É possível que a perfeição seja um ideal abstrato que não corresponde à realidade? O que você pensa sobre isso? Vamos para a quinta via, agora falando da via da finalidade, fechando assim as 5 vias de Tomás de Aquino. Aqui ele dirá que as coisas do mundo agem de maneira ordenada para um fim, mesmo as que não possuem conhecimento. Esse comportamento ordenado deve ser dirigido por um ser inteligente. Portanto, deve haver um ser inteligente supremo que dirige todas as coisas a seu fim, e esse ser é Deus. Basicamente, aqui, todo o universo, ou tudo no universo, parece ter um propósito, uma finalidade, e essa finalidade exige uma inteligência ordenadora suprema. Claro que, como nas demais, há também aqueles que vão discordar. O argumento contrário aqui vai dizer que a teoria da evolução por seleção natural explica o aparente design na natureza sem a necessidade de um designer inteligente. Em outras palavras, a finalidade aparente no universo poderia sim ser explicada por outros fatores, como leis naturais ou processos evolutivos, sem a necessidade de um Deus criador. Então, nós apresentamos aqui as 5 vias de Tomás de Aquino. Segundo ele, segundo Aquino, é possível demonstrar a existência de Deus pela via do movimento, da causalidade, da contingência, da perfeição e da finalidade. Aquino não é totalmente original ao desenvolver tais argumentos. Ele dialoga com a tradição filosófica desde a Grécia Antiga. Nós acabamos de falar também que ele usa bastante Aristóteles, né? Tomás de Aquino gosta bastante desse filósofo grego. Vamos dar uma olhada também nos argumentos mais recentes a respeito da existência de Deus. Muitos deles aparecem em disciplinas como a apologética. Nosso objetivo não é tratar de todos eles. Nós vamos trazer aqui alguns principais. Argumentos apologéticos da atualidade. Vamos explorar alguns dos principais argumentos apologéticos modernos para a existência de Deus
juntamente com as suas objeções, com os seus argumentos contrários. Vamos começar pelo argumento cosmológico Kalam, ou Kalam, popularizado por William Lane Craig. Este argumento afirma que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, então deve ter uma causa. Essa causa é argumentada como sendo um criador atemporal, imaterial e poderoso, Deus. Bem, se você está atento, já percebeu que nada mais é aqui do que um desenvolvimento e atualização da via da causalidade, já apresentada por Tomás de Aquino. Muitos preferem chamar simplesmente de argumento cosmológico a ideia de que as leis da física e a complexidade do universo apontam para um criador inteligente. O argumento contrário aqui, ele vai na linha de que alguns cientistas, filósofos, argumentam que o universo pode sim ter surgido do nada devido às flutuações quânticas sem a necessidade de uma causa divina. Segundo argumento apologético, o argumento da complexidade irredutível. Essa é uma proposta de Michael Behe. Esse argumento sugere que certos sistemas biológicos são tão complexos que não poderiam ter surgido por processos evolutivos graduais. Portanto, eles devem ter sido projetados por uma inteligência superior, Deus. Se o futuro repete o passado, então diríamos que temos aqui nada mais, nada menos que o velho argumento da via da finalidade de Aquino, com pitadas da via da perfeição. E, como lá também, aqui há argumento contrário. Biólogos evolutivos demonstraram que a complexidade pode surgir gradualmente através de processos evolutivos conhecidos como a exaptação e a coevolução. E aqui nós chegamos no terceiro desses argumentos apologéticos, sendo esse bastante conhecido, talvez você já tenha ouvido em algum momento. Trata-se do argumento moral. Este argumento afirma que se valores morais objetivos e deveres existem, então deve haver um padrão transcendente que os fundamenta. A existência de valores morais objetivos implica a existência de um legislador moral supremo, Deus. Argumento contrário? Tem. Ele diz que moralidade objetiva pode ser explicada por uma combinação de evolução biológica e consenso social, sem a necessidade de um legislador divino. Temos também aqui a argumentação em torno da informação genética. Stephen Meyer e outros defensores do design inteligente argumentam que a complexa informação genética codificada no DNA aponta para uma mente inteligente que criou a vida. E essa mente inteligente é Deus. E qual é o argumento contrário? Como se contesta principalmente essa questão? A informação genética, dirão, pode ser sim explicada através da evolução e da seleção natural, sem a necessidade de uma mente inteligente. E, finalmente, o quinto argumento, a questão da experiência religiosa. Muitos apologistas argumentam que experiências religiosas diretas e pessoais de Deus são uma evidência válida da sua existência. Experiências transformadoras e místicas indicam a presença de um ser divino que interage com a humanidade. O argumento contrário vai dizer que experiências religiosas podem ser explicadas por fatores psicológicos e neurobiológicos sem necessidade de uma causa sobrenatural. E para finalizar a nossa lista, vou trazer aqui ainda um argumento de Alvin Plantinga. Plantinga é um dos principais filósofos da religião no século XX e que continua ativo nesse início de século XXI. Em seu pensamento, ele sustenta que a crença em Deus é apropriadamente básica e não requer justificação através de argumentos convencionais. Esse é o argumento ontológico modal. Alvin Plantinga reformulou o argumento ontológico clássico usando a lógica modal. Ele argumenta que é possível conceber um ser maximamente grande, no caso aí Deus, que existe em todos os mundos possíveis. Se é possível que Deus exista, então Deus existe em algum mundo possível. Se Deus existe em algum mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis, incluindo o nosso. Plantinga defende que a crença cristã pode ser racionalmente justificada sem a necessidade de evidências tradicionais. Na concepção de Plantinga, os seres humanos possuem uma faculdade cognitiva natural que nos permite formar crenças básicas sobre Deus. Plantinga oferece uma abordagem sofisticada para a relação entre fé, razão e crença em Deus,
explorando questões filosóficas e teológicas bem profundas. O argumento ontológico original, proposto por Anselmo de Cantuária lá atrás, afirma que a mera concepção de um ser maximamente perfeito implica sua existência. Plântica adaptou esse argumento, usando a lógica modal para introduzir a ideia de que a existência de um ser maximamente grande, Deus, é necessária. Para quem deseja se aprofundar mais nesse argumento, nessas ideias do Plântica, recomendamos os seus livros e muitos deles já encontram-se traduzidos e publicados em português. Nós trouxemos aqui uma verdadeira lista de argumentos racionais, filosóficos, dentro de uma perspectiva mais natural, onde se procura demonstrar a existência de Deus. A existência de Deus tem sido um tema central na filosofia, na teologia por séculos. Desde os argumentos clássicos, lá do Tomás de Aquino, até os modernos argumentos apologéticos, incluindo aqui já o de Alvin Plantinga, vemos que há uma rica tradição de pensamento que busca entender e explicar a realidade divina. A ideia de Deus, de sua existência, não é nenhum absurdo e não configura nenhum disparate, nenhuma desonestidade intelectual. Nós vimos que cada argumento enfrenta objeções e críticas que nos desafiam a pensar mais profundamente. Se você ficou interessado, se você gosta desse tema, se você ficou interessado nesses argumentos, fica o desafio para você continuar explorando, lendo, refletindo sobre cada uma dessas questões. Eu acrescentaria, como uma pitada de provocação aqui, o seguinte: a maioria das experiências de conversão que as pessoas relatam parecem não depender de nenhum dos argumentos que nós apresentamos. Eu arrisco-me a dizer que a grande maioria das pessoas crê em Deus sem nunca sequer terem ouvido falar de nenhum desses argumentos, sem nunca terem se envolvido em nenhum debate filosófico sobre a existência ou a inexistência de Deus. O que você me diz? Eu estou curioso, eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. Deixa aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça também de curtir os nossos conteúdos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e você ficará sempre atualizado quando nós subirmos novos conteúdos aqui no canal. Deixe nos comentários as suas opiniões, as suas perguntas. Até a próxima. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.